TSE decide manter inalterada a composição de bancadas dos estados para as eleições deste ano. A ausência de unidades de conservação ao longo da BR-319 impede liberação das obras na rodovia. E deputado José Ricardo pede discussão aberta com a população sobre a lei de diretrizes orçamentárias. E ainda, número de homicídios cresce no Amazonas mesmo com novos investimentos na segurança pública. Projeto de lei garante profissional de gerontologia nas unidades de saúde do estado. Os principais fatos do dia, agora no Alean Notícias. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter inalterada a composição das bancadas dos estados e da Câmara dos Deputados. O TSE voltou atrás em decisão tomada em 2013, quando julgou constitucional um pedido de aumento de bancada feito pela Assembleia Legislativa do Amazonas. A decisão foi unânime e não haverá mudanças no pleito deste ano. Os poderes legislativos estadual e municipal do estado agora esperam que o Congresso Nacional promova a mudança por meio de lei complementar. A decisão foi unânime entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral na última sessão antes do recesso forense. O órgão decidiu manter para a eleição deste ano a mesma composição das bancadas dos estados na Câmara de Deputados vigente na eleição de 2010. A proposta foi formulada pelo presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, hora após o Supremo Tribunal Federal ter criado um impasse provocado pelo vácuo legislativo com a falta de uma lei complementar para definir os critérios de distribuição das bancadas por estado. A polêmica sobre a mudança no número de deputados começou após a decisão do TSE em abril do ano passado, ao julgar recurso apresentado pela Assembleia Legislativa do Amazonas. A Alean alegou que a representação do estado na Câmara Federal não condizia com o número de habitantes, pois tinha como referência um censo defasado. Após a mudança do TSE, o vice-presidente do Poder Legislativo do Amazonas, deputado Bellarmino Lins, lamentou o desfecho do caso e espera que o Congresso Nacional emita parecer sobre o tema e promova a mudança da bancada federal por meio de lei complementar. O mesmo argumento foi avaliado pela Câmara Municipal de Manaus, que diz que quem tem que efetuar a mudança é o próprio Congresso. O programa Ronda no Bairro, do Governo do Estado, foi alvo de críticas do deputado Marcelo Ramos durante sessão plenária desta quarta-feira. O parlamentar afirmou que a principal política de segurança pública do Executivo não está correspondendo com a expectativa da população. De acordo com o deputado, apesar da queda no número de roubos e furtos, os dados referentes a homicídios ainda são preocupantes. O programa Ronda nos Bairros é a principal política de segurança pública implantada pelo Governo do Estado. Em pouco mais de 2 anos do início das atividades, os índices de roubo e furto em Manaus têm decaído. Porém, ao comparar com os dados relativos ao número de homicídios no Amazonas, o deputado Marcelo Ramos afirmou em discurso que o programa não está sendo efetivo na diminuição dos índices dos crimes contra a vida. Em 2004, de acordo com o estudo Mapa da Violência, o Amazonas possuía uma média de 16 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2010, a média subiu para 32 a cada 100 mil habitantes. Já em 2014, a média de 36 homicídios por 100 mil habitantes. Marcelo Ramos afirmou que a média do Afeganistão é de 9 homicídios por 100 mil habitantes. De acordo com o parlamentar, o diálogo com a comunidade, principal premissa do Ronda nos Bairros, tem diminuído. Ações comunitárias transversais ao policiamento ostensivo não saíram do papel. Para Marcelo Ramos, o Amazonas precisa de políticas voltadas para a preservação da vida. E sindicatos e associações ligadas à Polícia Civil do Amazonas discutiram nesta quarta-feira melhorias na estrutura da categoria. O debate foi realizado no seio da Comissão de Serviços Públicos da Casa Legislativa. No mini auditório Bete Aziz da Assembleia Legislativa se reuniram representantes dos investigadores, escrivães, peritos e de policiais civis em geral do Estado. Em pauta, a melhoria e a reestruturação de toda a categoria. A audiência pública foi realizada pela Comissão de Obras, Patrimônios e Serviços Públicos, presidida pelo deputado do PMN, Chico Preto. A necessidade de reestruturação na Polícia Civil surgiu depois de 2 anos da implantação do Programa de Segurança Pública Ronda no Bairro,
que aumentou o efetivo da Polícia Militar e, consequentemente, o número de prisões e apreensões em Manaus e em 9 municípios do interior. A criminalidade na capital amazonense diminuiu em 30%. A Associação dos Escrivães do Amazonas pede aumento no quadro efetivo. Atualmente são 405 em todo o estado. De acordo com o presidente da associação, há sobrecarga para os servidores. Além disso, outras reivindicações são feitas. O programa Ronda no Bairro contemplou só as delegacias distritais. Nós temos hoje 9 delegacias especializadas que não foram contempladas pelo Ronda no Bairro. Aí contemplada entende-se por uma gama de serviços, por exemplo, a infraestrutura das delegacias especializadas estão precárias, tem delegacia especializada que não tem prédio, e a gente precisa, nesse momento que a Assembleia também está discutindo as emendas para o orçamento, a gente precisa acelerar para que no ano que vem a gente possa, por exemplo, a delegacia especializada em roubos e furto de veículo precisa ter uma sede. Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas, a quantidade de perícias realizadas chegou a triplicar e, com isso, sentiu a necessidade de mais profissionais no setor. O trabalho dos peritos ele é fundamental para a melhoria na segurança pública. Sabemos que mais de 80% dos crimes eles são crimes, os chamados crimes materiais. Então, para que esses crimes realmente eles sejam elucidados, precisam de perícia técnica. E a perícia técnica ela é fundamental para que realmente nós possamos combater a impunidade que realmente ainda existe na nossa sociedade. Os delegados Luciano Tavares, coordenador-geral do programa Ronda no Bairro, e Emerson Negreiro, representando a Secretaria de Segurança Pública, responderam aos questionamentos dos policiais. Algumas possíveis soluções foram apresentadas. Se vocês observaram, né, uma das maiores demandas realmente deles é no que tange a falta de efetivo. E com isso o governo está sensível a essa questão, tanto é que o planejamento para o novo concurso da Polícia Civil está na Casa Civil, está sendo avaliado pelo governo do Estado e eu acredito que em mais breve, curto espaço de tempo, esteja sendo autorizado o concurso para a Polícia Civil. E com isso a gente vai estar solucionando parte do que eles dizem que é problema, tá, para melhor atendimento nas delegacias. Essa ideia aqui foi de discussão muito positiva. Ela foi, eu diria assim, engrandece muito, não só as instituições, mas a preocupação com quem é o destinatário do serviço, que é a sociedade. E sem ter o viés de estar podendo também ouvir a categoria, né, os policiais, para que juntos possamos encontrar um caminho melhor. A realização do concurso público está prevista para 2015. O deputado pelo PPS, Luiz Castro, também participou da audiência. A interrupção no fornecimento de água nas zonas norte e leste da capital já chega a 8 dias. O problema foi ocasionado por um acidente. Um rebocador bateu em uma das pilastras de sustentação da ponte e acabou rompendo uma das adutoras do programa Águas para Manaus. O deputado José Ricardo, que visitou o local, cobrou providências do governo do estado. O acidente aconteceu no último dia 24, quando uma balsa que transportava areia colidiu com a plataforma de captação do Proama no complexo de produção de água Ponta das Lajes, no Distrito Industrial 2. O problema prejudicou o abastecimento de água em vários pontos da capital. Há pelo menos 8 dias, famílias das zonas norte e leste da cidade estão sem água. Por conta disso, denúncias chegaram ao Poder Legislativo e o deputado José Ricardo visitou o local do acidente e cobrou providências do governo do estado. A situação também foi discutida pelo deputado Arthur Bisneto, que destacou que foi solicitada uma investigação para constatar se a ação foi criminosa. Isso porque, segundo ele, a embarcação que causou o acidente é nova e o ocorrido foi em uma área em que não há porto. O parlamentar disse ainda que medidas já foram tomadas para solucionar o problema. Os parlamentares da Casa questionaram em plenário a concessão de incentivos fiscais para as empresas de transporte público de Manaus. Durante a sessão de hoje, eles denunciaram irregularidades como a redução de frota e o não cumprimento dos horários de circulação. A denúncia já foi encaminhada ao Ministério Público.
Durante discurso no plenário da Assembleia Legislativa, o líder do PT na Casa, deputado José Ricardo, falou sobre a necessidade de reavaliar os subsídios concedidos às empresas de transporte coletivo de Manaus. Aproximadamente R$1 milhão deixam de ser arrecadados pelo governo do estado para que não haja aumento da tarifa. No entanto, de acordo com o petista, os empresários não dão a contrapartida no acordo. O parlamentar denunciou que houve redução da frota de algumas linhas de ônibus e ainda a situação de irregularidade quanto ao cumprimento dos horários de circulação e o estado dos veículos. José Ricardo, junto com outros parlamentares do partido, encaminhou a denúncia ao Ministério Público. E você vai ver a seguir. Deputado José Ricardo pede debate aberto com a população sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e ainda a ausência de unidades de conservação ao longo da BR-319 impede liberação das obras na rodovia. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O líder do PT na Casa, deputado José Ricardo, quer que a Assembleia Legislativa debata com a população a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A legislação define as prioridades dos investimentos do Executivo para os próximos anos. Nos últimos anos, a arrecadação do estado do Amazonas tem crescido em ritmo acelerado. A expectativa é de que no próximo ano o orçamento público cresça aproximadamente 10%, chegando a 16 bilhões de reais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tramita atualmente na Assembleia Legislativa, existe para definir as prioridades no uso destes recursos. O deputado José Ricardo propõe a realização de audiências públicas para discutir a matéria junto à população. O parlamentar também quer debater as emendas que apresentou a LDO. José Ricardo defende a criação de políticas públicas voltadas à proteção dos povos indígenas e dos imigrantes. O parlamentar também defende a necessidade de se destinar recursos para a criação de projetos que incentivem o manejo apropriado dos resíduos sólidos no estado, com apoio a iniciativas de reciclagem. Uma das propostas de destaque pretende garantir a autonomia financeira da Universidade do Estado do Amazonas, que apesar de ser mantida com recursos de tributos pagos pelas empresas da Zona Franca de Manaus, ainda depende que a Secretaria de Fazenda realize o repasse dos recursos coletados. A recuperação da BR-319 foi novamente tema de discussão na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Uma audiência pública promovida pelas comissões de Meio Ambiente e de Mobilidade da Casa listou os principais entraves que impedem a emissão da licença para o início das obras na rodovia. Um dos problemas identificados é a ausência da criação de unidades de conservação ao longo da estrada, requisito considerado obrigatório para a liberação do projeto. Nesta quarta-feira, as comissões de Meio Ambiente e de Mobilidade da Assembleia Legislativa realizaram uma audiência pública para discutir a recuperação da BR-319. Um dos principais impasses que impedem o início das obras é a falta da licença ambiental. Um dos requisitos para que seja emitida é que sejam construídas unidades de conservação para que os impactos sejam menores. As unidades de conservação do Amazonas já foram criadas em lei. Do total de 20, 9 pertencem ao Estado e os outros 11 são de responsabilidade da União. Mas não basta só a criação. É necessário que os governos federal e estadual implementem outras ações, como a demarcação da área e a sinalização adequada do local.
Segundo o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Luiz Castro, essas delimitações territoriais são necessárias principalmente no chamado trecho do meio, que é a parte da rodovia que liga o Maitá até as proximidades do município de Borba, somando mais de 400 quilômetros que ainda não foram asfaltados. O parlamentar reforçou durante a audiência a importância da estrada como via de integração nacional. O deputado pelo PPS, Luiz Castro, defendeu a concessão de preferência aos alunos que cursaram o ensino médio na região norte ao ingressar no curso de medicina da Universidade Federal do Amazonas. De acordo com o parlamentar, esse tipo de sistema já é adotado no estado do Pará. Para incentivar alunos da região amazônica a ingressar no curso de medicina da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, o oposicionista Luiz Castro sugeriu que haja um bônus a esses estudantes. O sistema já é adotado na Universidade Federal do Pará, onde os alunos têm, pela localização geográfica, 10% de vantagem sobre os demais. De acordo com Castro, a metodologia serve de incentivo e evita que a maioria das vagas seja preenchida por estudantes de outras capitais, além de corrigir um déficit de ensino na região. O parlamentar informou ainda que a sugestão foi encaminhada à reitora da UFAM, Márcia Perales, que afirmou haver um grupo de estudos trabalhando a proposta com possibilidade de implantação a partir de 2015. E o Tribunal de Justiça do Amazonas indeferiu o mandado de segurança contra a CPI da pedofilia e o deputado Luiz Castro cobra novamente intervenção no município de Coari. Veja agora no nosso resumo de notícias. Tribunal de Justiça do Amazonas extingue o mandato de segurança impetrado pela Procuradoria de Coari contra o presidente da CPI da pedofilia, deputado Abdala Frache. A desembargadora que analisou o caso entendeu que a CPI tem autonomia para conduzir as investigações, a garantia da sigilosidade dos atos e amparo constitucional para as ações. Durante sessão plenária, o deputado Sinésio Campos elogiou o projeto social da empresa Pioneer, que atua na coleta de lixo em alguns pontos da cidade, no intuito de contribuir com a limpeza pública. E deputado Luiz Castro voltou a cobrar em plenário a intervenção no município de Coari. Mesmo com a ordem judicial determinando o afastamento de Adail Pinheiro do comando do Executivo Municipal, o parlamentar afirmou que Adail continua dando ordens junto à Prefeitura. Um projeto de lei apresentado hoje em plenário pode garantir a inclusão de profissionais da área de gerontologia nas unidades básicas de saúde do Estado. A proposta é da deputada Conceição Sampaio. O projeto de lei da deputada Conceição Sampaio garante a inclusão de gerontólogos em todas as unidades básicas de saúde. Para a parlamentar, com o envelhecimento da população brasileira, torna-se essencial o desenvolvimento de políticas públicas para os idosos, como forma de garantir uma velhice saudável e a prevenção a doenças. Em a parte, o deputado pelo PT, José Ricardo, informou que apresentou emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias para ampliação dos centros de convivência do idoso, tanto na capital quanto no interior. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. TSE decide manter inalterada a composição de bancadas dos estados para as eleições deste ano. Unidades de saúde do Amazonas devem ganhar profissionais de gerontologia. E ainda, número de homicídios cresce no Amazonas, mesmo com novos investimentos na segurança pública. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube e no canal Alean. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã.